Olá, a TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os assessores econômicos dos principais pré-candidatos à presidência da República. O nosso entrevistado de hoje é o Mauro Benevides Filho. Ele tem 59 anos, é economista e professor da Universidade Federal do Ceará e foi secretário da Fazenda do Ceará durante 12 anos. Ele é o principal responsável pelo programa de governo na área econômica do candidato Ciro Gomes, do PDT. Estou aqui para entrevistá-lo com o Ricardo Baltazar, que é repórter especial da Folha. Tudo bem, Mauro? Como é que vai? Estamos aí nessa empreitada de mostrar ao Brasil, sob a liderança do presidente Ciro, a melhor maneira de como equacionar, né, esse problema tão grave de déficit primário, de aumento de dívida, de previdência e, sobretudo, tornar o sistema tributário brasileiro mais justo. O pessoal muito mais rico pagar um pouco mais e o pessoal de baixo pagar menos e ter dinheiro para fazer política social. Vamos lá, o senhor e o candidato Ciro Gomes têm se colocado muito enfaticamente aí a necessidade de um ajuste fiscal e da reforma da Previdência, né? A gente vai procurar detalhar um pouco mais isso aqui. E o senhor já declarou que a esquerda, num campo no qual o candidato Ciro Gomes pesca votos ali também, precisa entender que sem ajuste fiscal não tem dinheiro para políticas sociais, não tem dinheiro para investimentos do Estado, etc. Mas o mercado parece um pouco desconfiado aí de um viés mais intervencionista do Estado numa plataforma Ciro Gomes. Como é que o senhor explicaria isso? Onde é que um governo Ciro Gomes, na área econômica, se colocaria nessa questão da presença e o fomento do Estado no setor produtivo? Bom, primeiro nós precisamos recuperar a capacidade de investimento do setor público. Hoje, o teto dos gastos, a PEC, a emenda constitucional do teto dos gastos, que tentava controlar pessoal, previdência, que são os dois maiores gastos do governo federal, ao inserir investimento dentro dela, acabou fazendo o quê? Aumentando o pessoal, aumentando previdência e fazendo um corte dramático no investimento público. Porque o investimento público ele tem dois efeitos primordiais. O primeiro é o efeito que nós chamamos de crowding in, é trazer o investimento privado para junto. Um exemplo clássico que a gente faz, por exemplo, lá no nosso estado, investimos 2 bilhões de reais na ampliação do Porto do Pecém e acabou chegando o maior investimento privado da América Latina, que foi a Companhia Siderúrgica do Pecém, com 20 bilhões de reais. Então, você ter capacidade para atender às demandas da população é alicerce fundamental para quem quer fazer um bom governo, quem quer fazer distribuição de renda, é fazer, portanto, esse ajuste fiscal. E é dentro desse propósito, porque ajuste fiscal ele não é um fim em si mesmo, Fernando. Ajuste fiscal, e as pessoas veem como corte, mas na realidade, ajuste fiscal é você dotar o Estado de condições financeiras de atender às demandas da população, de recompor sua capacidade de investimento. Então, precisamos aumentar a receita e, simultaneamente, cortar a despesa. Quando você faz essas duas coisas simultaneamente, essa capacidade de investimento retorna imediatamente. A principal despesa hoje do governo é com Previdência e todo mundo está falando em reforma da Previdência. Vocês têm uma proposta bastante detalhada, mas um dos pontos sobre os quais os investidores têm muita dúvida é sobre o financiamento da transição do atual regime para o novo modelo que vocês propõem. Como é que vocês vão financiar esse novo modelo sem que a dívida do governo, que tem crescido numa velocidade muito grande, exploda? Bom, a reforma da Previdência, ela tem duas características que são fundamentais serem entendidas. A primeira delas é você equacionar o problema atuário, ou seja, o problema de cunho fiscal. Você tem uma receita menor do que a despesa. Então, essa readequação, ela tem esse propósito de fazer esse ajuste de médio e longo prazo. Entretanto, a inserção de um terceiro pilar, você tem um primeiro, que é o de benefício e assistência social, que é um salário mínimo. Você tem o segundo pilar, que é manter o regime de repartição, só que até um determinado teto. Inclusive, estamos simulando que valor é esse inferior ao teto hoje existente na economia brasileira. Esse valor hoje, nós tem várias simulações de 4.000, 3.800, 4.300, de 5.600 para esse patamar, porque isso impacta
os dois déficits que foram calculados, que é o déficit explícito, que nada mais é tecnicamente a perda de receita que você tem quando diminui esse teto, e o déficit implícito, que é aquele valor que você já contribuiu durante anos. Por exemplo, eu tenho 15 anos de serviço público, portanto eu já paguei 15 anos, para me aposentar eu preciso de mais 20, então se eu transformo esse trabalhador para o regime de capitalização, ele fica, vamos supor que o salário dele seja 10 mil, até 4 mil ele fica no regime de repartição, que terá que ser reparametrizado, e aí a diferença ele vai para o regime de capitalização. Aquilo que ele já pagou, 50 mil, 60 mil ou 70 mil, ele vai receber esse financiamento para que o governo federal somente arque com essa despesa no momento da sua aposentadoria. E a experiência mundial do Chile à Europa, ela demonstra que é possível você ter, por exemplo, isso está sendo estudado, você ter títulos exclusivamente vinculados à Previdência, que inclusive lá no futuro gera um mercado secundário, gera deságio e o custo de transição ele é muito menor do que esse que estão falando. Quando o senhor diz reparametrizar, quer dizer, o senhor está falando em idade mínima, qual é a proposta de vocês para a idade mínima de aposentadoria? Os valores que ficarem até o novo teto estipulado, porque a capitalização poderá ensejar o salário, inclusive, maior do que esse hoje vigente, que é a média das 80% maiores contribuições. Ele pode, e lembrando que quando eu falo capitalização, sempre há um temor do trabalhador, do servidor público, porque lá no Chile só foi a parte capitalizada, a contribuição do trabalhador, Fernando, não houve a parte patronal, e isso achatou a Previdência muito fortemente. Nós estamos propondo permanecer esse excesso dos 4 mil, ou que seja o valor, mas com as duas contribuições, o que vai gerar um bolo, portanto, muito maior do que poderia se pensar. Só que o déficit é zero no sistema de capitalização. No de repartição, que permanece até 4 mil, e isso não se sustenta, porque hoje a taxa de natalidade, a taxa de crescimento populacional é muito baixa e as pessoas vivem mais. Portanto, a relação ativo e inativo, trabalhador e inativo, cai tão drasticamente que nós vamos ficar todo o presidente tendo que reparametrizar. Mas se os senhor fizerem essa mudança que o senhor está propondo, isso vai piorar, porque vai ter menos gente no sistema para financiar as aposentadorias de quem está no mercado. Por isso que precisamos refazer o primário, com essas medidas de ajuste que estamos falando, e é possível claramente em 2 anos fazer essa recomposição, e o corte de gastos também vai ser muito importante. Só o corte de 15% de todas as desonerações existentes hoje no país, isso representa 45 bilhões de reais. Só a gente volta aí já, o Baltazar tinha questionado a respeito da idade mínima. Qual será a idade mínima, homens e mulheres? Primeiro, a idade mínima terá que ser feita no mínimo 2, não só porque o carvoeiro do Pará não é a mesma daqueles que trabalham no sistema financeiro aqui na Paulista no ar-condicionado. Então, teremos que identificar 4 ou 5 atividades, cuja o próprio IBGE já estima a expectativa de vida totalmente diferente dos demais trabalhadores. Então, nós vamos reparametrizar, esse valor está sendo estimado, que é o que o presidente Ciro vai discutir com toda a população brasileira. Como vai definir essas idades se a pessoa tem uma trajetória de vida em que ele não vai ser carvoeiro no interior do Ceará a vida inteira, ou do Pará? Ele não vai ser carvoeiro a vida inteira, ele pode ser que ele se aposente numa outra profissão. Como é que você vai equilibrar? Não é problema, você tem que fazer a ponderação dos 15 anos. Se ele trabalhou 20 anos como carvoeiro e 15 em outra atividade, você vai ter que fazer a ponderação pelos 20 anos. Ponderação é coisa fácil de ser feito e isso está previsto numa média que nós usamos. Até porque o salário que nós usamos, por exemplo, no regime próprio, ou seja, no regime público, tanto da União como dos estados brasileiros, nós estamos usando o salário de hoje para calcular o déficit explícito, quando na realidade hoje a regra constitucional brasileira é você fazer somente a média das 80% maiores contribuições. Portanto, o cálculo era muito conservador e é por isso, portanto, que nós temos a convicção plena da possibilidade de isso será feito. Quais seriam as categorias que teriam essa idade mais baixa? Nós estamos estudando no IBGE quais são lá, a gente vê 12, vê 8 categorias que no IBGE têm uma atividade cuja expectativa de vida é inferior. Nós vamos anunciar isso, repito, até o dia 30 de julho e não posteriormente, vamos fazer isso. Aliás, é outra característica da campanha do presidente Ciro. Todas as medidas
na área tributária, no corte de despesa, na área da previdência, da pejotização, que nós vamos inclusive eliminar, isso rende recursos também para o erário federal, todas elas estão sendo pontuadas e é o único candidato que é capaz, portanto, de discutir com a população brasileira para que, quando chegar no Congresso, essas medidas já tenham sido previamente discutidas com a população brasileira. O senhor não teria agora para dizer, então, qual seria essa idade média, pelo menos uma média dessas profissões? Não, a idade ponderada pela quantidade de pessoas. A idade nós temos. O cálculo que nós estamos avaliando com os técnicos é para saber quanto isso impacta nos dois déficits, para a gente saber até onde o financiamento pode ser feito e para não avançar agora. Isso terá que ser anunciado nacionalmente, que é o que vai ser feito. E segundo, a reforma da Previdência, como eu disse, tem duas propostas, eu só falei do primeiro, que é a questão atuarial, mas tem um outro, que é recompor a poupança nacional. Investimentos de médio e longo prazo não tem funding, ou seja, não tem fonte de recursos. O sistema bancário brasileiro, o sistema financeiro, não tem dinheiro, ele não gosta de captar dinheiro em 6 meses para emprestar em 10 anos. Portanto, tem um efeito macroeconômico muito profundo e é por isso que nós estamos tão obstinados em fazer esse sistema multipilar. Basta dizer que na América Latina, por exemplo, somente a Argentina e Venezuela não fizeram isso. Todos os demais países, fora o Brasil, todos eles já têm isso. No mundo inteiro, a maioria dos países também é multipilar. Portanto, não estamos fazendo nada de novo. Vocês têm uma estimativa do custo de transição? Sim. E qual é a estimativa e como é que ele vai ser financiado? Desculpe aqui vamos dizer assim, a jactância. Todas as pessoas que dizem que esse custo é muito alto, ninguém cita números. É só na retórica. Nós tivemos uma equipe de 15 professores, calcular um a um, por exemplo, o regime próprio de previdência do governo federal. Isso foi baixado pelo portal da transparência, Fernando. Todos os 840 mil servidores, o salário que ele recebe hoje, fomos buscar a data de entrada no serviço público um a um, porque o déficit implícito vai depender da data de entrada que ele aconteceu, que ele entrou ao serviço público, portanto, é um valor preciso que está colocado e, portanto, é possível isso ser realizado. Mas nós não vamos divulgar isso agora. Você acabou de dizer que ninguém fala o número? Pois exatamente, porque nós sabemos que é possível fazer. As pessoas que dizem que não é possível é que elas não têm pelo menos o detalhe de dizer que valor é esse. Mas posso dizer o seguinte, que a estimativa do regime geral de previdência para um salário de 4 mil é 0,19 do PIB. 14 bilhões. É um problema dos caminhoneiros, 3,5 bilhões, que aconteceu recentemente. Mauro, vários candidatos estão falando agora, parece uma panaceia aí, que vamos acabar com as medidas de incentivo fiscal para resolver o problema fiscal do Brasil, né? A gente fala aí entre 270 e 300 bilhões de reais por ano, e uma boa parte disso, você citou aí, é o Simples, né? Quais seriam as medidas nessa questão dos incentivos fiscais? O que seria cortado? Em que medida e, enfim, como é que ficaria a questão do Simples, né? A ideia inicial é você vir das maiores para as menores, porque você tem desoneração de imposto de renda, você tem desoneração de IPI, você tem desoneração do INSS. Então, esses valores individualizados por imposto é que a gente vai ter que fazer o cálculo, como eu disse, inicialmente de 15%. É possível, para chegar aos 45 bilhões, você faça 5 num e 20 outro, mas o flat ele é realmente 15%. Flat que você diz é pegar toda a despesa e cortar 15 para todo mundo. Cortar 15 para todo mundo. Esse é o flat, porque eu já recebi algumas críticas, não, mas tem desoneração que não rendeu nada e deve ser cortada. Compreendemos isso. Agora, temos que entrar para poder analisar qual foi o impacto macroeconômico que cada uma dessas desonerações geraram. Gerou mais emprego? Gerou mais atividade econômica? Gerou mais tributo? Já que você aumentou a atividade econômica, você gera mais tributo? Essa é uma análise que tem que ser feita muito criteriosamente. Tá, então tem as desonerações, 300 bi, corta 15% disso de uma vez no começo. E as outras, o senhor citou aqui um pouco antes, o Simples. O que vai ser feito da pejotização? Pejotização. A pejotização hoje, que sempre é confundida com o Simples,
O simples, você pode ter servidores, você pode ter funcionários trabalhando juntos. Não é segmento que nós queremos atuar. Nós estamos falando daqueles profissionais que têm uma empresa de um trabalhador só, que as empresas hoje contratam, seja o que for, um apresentador, um advogado, o que quer que seja, com funcionário único. Isso é um bypass, ou seja, isso é uma maneira de burlar a estrutura previdenciária e a estrutura do imposto de renda. Porque você sai, quem ganha acima de um determinado valor, de uma alíquota de 27 mil de imposto de renda, vai para uma alíquota de 15. Portanto, acabar com a pejotização pode ensejar um aumento de pelo menos 16 bilhões adicional de receita ao governo federal e introduzindo uma justiça fiscal importante para aqueles que ganham altos salários. Então não afeta lá diretamente ao simples. Existe o risco de muita gente ficar sem emprego? Porque Pelo muita contrário. gente que não conseguiu no mercado de trabalho um emprego com registro formal e tudo mais, buscou arranjos desse tipo para... Que a pejotização não é normalmente o funcionário que procura, né? É a empresa que dá essa opção, né? Sim, mas aí é uma mera... se uma pessoa só está sendo contratada, essa pessoa tinha que ter a sua carteira assinada, tinha que pagar o imposto de renda, como é a tabela do imposto de renda, tinha que pagar a sua contribuição previdenciária, como é a regra fiscal brasileira, e não fazer uma burla, como hoje está sendo feita em todo o país. Essa é a preocupação que nós temos nesse exato momento, estimado sobretudo, e poder, portanto, olha, dos 2 trilhões de tributos que arrecada a nossa estrutura tributária, ela é tão injusta, 1 trilhão e 100 é imposto sobre o consumo, é imposto sobre os menos favorecidos. Nós precisamos ir buscar receita lá em cima, no imposto de renda, na distribuição de lucros e dividendos. Temos que buscar imposto nas grandes heranças e doações. É nesse foco, é cobrar realmente do pessoal mais em cima e diminuir esse imposto na classe média e no pessoal mais Já que vocês são a favor de mais imposto para os ricos, vocês estão considerando a possibilidade de uma nova alíquota do imposto de renda de pessoa física para as rendas mais altas? Não, porque aí é na renda diretamente, nós estamos preocupados na distribuição. Apurou a empresa, vai distribuir o lucro, na distribuição e não na produção, você paga um imposto de renda. Por exemplo, determinado segmento bancário distribuiu 17 bilhões. Desse 17 para todos os seus acionistas. Desses 17 bilhões, 9 bilhões foram para três pessoas. Não, eu não vou, enfim, é um sistema determinado da empresa. Essa distribuição para a pessoa física é isenta do imposto de renda. Isso é um absurdo. Somente o Brasil e a Estônia não cobram esse imposto. Portanto, vamos focar mais lá em cima e vamos com esse dinheiro dar, por exemplo, quando fizer isso, é possível nós recalibrarmos o imposto de renda da pessoa jurídica para dar mais competitividade à empresa brasileira. E por que não mexer no imposto de renda de pessoa física também? Isso, com alíquotas porque maiores? isso terá que ser estudado, isso está sendo estudado para grandes rendas individuais, que é o que você especificamente está tratando. Isso está sendo analisado ainda. Mauro, uma coisa que causou um certo ruído aí, talvez fosse o caso de você esclarecer, foi uma declaração do candidato Ciro Gomes numa sabatina para a Folha e para o UOL, que foi há algum tempo atrás, dizendo que estabeleceria limites para o pagamento da dívida pública brasileira, limites para juros, que isso entraria no orçamento. Para juros ele nunca falou, não. Falou que isso entraria no orçamento e que teria um limite para o pagamento. Que a partir daquele limite teria que ser renegociado com o próprio Congresso, etc. E vem dizendo que metade do orçamento, mais ou menos, é gasto com juro, que não é verdade, porque o juro ele é rolado, né? A gente sabe. Então, eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para explicar o que vai... Existe algum... Pergunta. Qual é o tratamento que será dado para o juro e para o refinanciamento da dívida pública? Então vamos lá. Juros são preços. Juro é preço. Portanto, não tem que ter nenhuma dúvida em relação a essa questão. Você ajustou o fiscal, a queda de juros é inequívoca. Ele jamais falou que quer tabelar juros. O que está sendo estudado e é a experiência mundial. Alguns colegas nossos voaram para outros países para compreender essas medidas que foram tomadas na Europa. A Alemanha passou 10 anos assim. E hoje, os Estados Unidos, que é o país mais pujante do capitalismo mundial, e ninguém diz nada. Lá, teto de dívida, isso já acontece há anos. Então não há nada de
absurdo, nada de extraordinário, apesar de não ser uma medida ainda 100% protocolada dentro daquilo que se está desenhando no plano, do plano de governo. Já está na lei de responsabilidade fiscal e o Senado nunca aprovou a resolução. Não, existe um projeto de resolução do Senado, um PRS 84, cujo relator é o senador José Serra, que já prevê que daqui a 15 anos, não é agora, que daqui a 15 anos o Brasil teria que ter um teto da dívida, uma proporção. Os municípios não podem se endividar mais do que 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Os estados já não podem se endividar mais do que 2 vezes a sua receita corrente líquida. E a União é solta, totalmente solta em relação a essa questão. Então, o que se quer, na realidade, é com isso chamar a atenção, aí sim, para o volume da despesa financeira brasileira, e esse ajuste fiscal, ele é base fundamental para você recompor o tamanho desse gasto. É essa a essência. O presidente Ciro, ele comprou a dívida imobiliária quando era governador. Quem foi que fez isso dos candidatos? Ninguém. O Ciro produziu o maior resultado primário de 91 a 2017. O presidente Ciro produziu, Fernando, o maior resultado primário da história brasileira. E ainda dizia assim, não, mas assim o Ciro só foi ministro 5 meses. Ora, o segundo semestre é exatamente o período onde as pressões de gastos no setor público acontecem. Mas a dívida aumentou no Estado, né? A dívida do Estado aumentou. Eu estou falando do produzir o maior resultado primário da União, tá certo? E além disso, quando o Plano Real estava fazendo água, os preços aumentando, Ciro foi capaz de abrir a economia. As pessoas esqueceram também disso, exatamente para manter esse controle sob rigidez inquestionável e chegar onde está. Mas essa questão de controlar o orçamento é fácil dizer, difícil é fazer, né? Porque o que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil é um aumento constante, inclusive da dívida pública, 20 pontos percentuais, estamos em 77% do PIB, etc. Vocês defendem aí e todo mundo diz que está, e todo mundo está muito bem. Agora, quando o candidato fala que metade do orçamento é entregue à despesa financeira, não há uma meia-verdade nisso? Quer dizer, não é verdade que o dinheiro do orçamento vá para isso. Ele insiste nesse número, se todo mundo que conhece sabe que não é isso, sabe que é mentira. Um minutinho, vamos discutir essa questão francamente. O orçamento, ele tem uma regra de como você contabiliza as suas despesas. Você vai deixar de contabilizar o refinanciamento? Óbvio que não. Então, o orçamento da União é obrigatório. Você contabilizar o refinanciamento, a amortização e o pagamento de juros, previdência e as outras despesas, o custo de investimento. Sim, a rolagem é custo. Mas vamos combinar o seguinte, então se amanhã o Ciro assume a presidência e coloca o custo no orçamento, o custo do juro, o ajuste fiscal vai ter que ser Mas o custo brutal. do juro do juro está dentro, por isso que dá 50, o custo do juro está lá. Essa discussão é uma diferença que existe entre a lei orçamentária, que as pessoas não querem entender, e o que estão falando do custo econômico disso. São duas interpretações diferenciadas, não há qualquer pessoa que questione o conceito da 4.320, que é a lei federal que rege a contabilidade pública, que é disciplinado pela lei de responsabilidade fiscal. Pronto. Agora, o que se quer fazer aqui, o custo econômico, é que todo ano o governo, como não tem dinheiro para pagar, ele refinancia. Mas isso tem que estar, eu compreendo isso. Agora, isso tem que estar explícito no orçamento da União e é por isso que gera, no fundo do fundo, esse tamanho é quem determina o pagamento dos juros da dívida pública. E ainda tem uma outra enganação, seria muito forte o termo, que é o seguinte, Fernando, eu preciso dizer isso ao povo brasileiro através da TV Folha, que é o seguinte, quando o Tesouro publica a sua dívida pública, ele só publica 3 trilhões e 800. Então todo mundo calcula juro, calcula todas as despesas baseado nos 3.800. E esquecem, por má fé ou por ignorância ou o que quer que seja, que aqui no Brasil o Banco Central não tem título próprio para fazer política monetária. Ele faz a política monetária com o título que é emitido do Tesouro. Portanto, o custo dessa política monetária com o título do Tesouro é do Tesouro. E tem lá 1 trilhão e 156 bilhões de reais de operações compromissadas que o Tesouro também paga juros. Portanto, para ficar claro de uma vez por todas, a dívida
bruta do governo, do setor público como um todo, não é 3.700, são 5 trilhões, e daí porque os juros se apresentam tão elevados. Que medidas, se eu entendi bem, quer dizer, vocês estão dispostos a aceitar um limite para a dívida do governo federal. Imposto esse limite, seja lá ele qual for, quais seriam as medidas quando o governo atingir esse limite? O que ele tem que fazer para evitar que isso aconteça? Porque acontece a mesma coisa que, na prática, a gente pode ver em breve com o teto de gastos. Você tem que cortar gastos, tem que cortar alguma coisa. Qual é o gasto que está sendo economizado no Brasil? Nenhum. Eu não disse que está sendo. Estou dizendo que o mecanismo prevê que se você ultrapassar um certo limite de despesa, você tem que cortar alguma coisa. Mas não está acontecendo isso. Não está acontecendo porque ainda não atingiu. Não, né? O correto, investimento tem que estar fora. O teto do gasto... Bom, como é que você vai controlar a dívida se você vai tirar investimentos, vai tirar isso, vai tirar aquilo? Porque, olha... Para eu melhorar a relação dívida-PIB, se você mantém um investimento dentro, olha o crime que estão fazendo pelos 3 efeitos que o investimento proporciona. Quanto mais investimento, mais crescimento do PIB. Você diminui a relação dívida-PIB, você retoma a confiança dos investidores, tanto privados... Não, é melhor investimento não tão eficiente do que estar pagando pessoal e custeio. Isso é inequívoco, não há discussão técnica em relação a essa questão. Segundo, você quando faz um investimento público, você pode trazer o investimento privado para dentro. Chama-se crowding, que é o que eu falei no início da nossa conversa. Também vai depender do investimento. Aumenta a atividade econômica, melhora a relação dívida-PIB. E terceiro, esse já é um pouco mais técnico, todos os estudos econômicos demonstram que o multiplicador fiscal, em época de recessão, ele é 2,4 o valor que você investe. Nós vamos perder essas oportunidades, gasto pessoal aumentando, previdência aumentando, e aí para ter o teto do gasto, nós vamos reduzir os gastos com investimentos, e eu preciso dizer isso para o povo brasileiro. De 1947 a 2017, 2017 foi o ano de menor volume de investimento do setor público como um todo. É isso que nós vamos aceitar? Porque o governo tem dinheiro, ele só consegue dinheiro se endividando. Precisamos recompor essa estrutura fiscal urgentemente. E tem mais. Quando o presidente Ciro disse que era possível recompor esse primário de 120 bilhões, até já falou 140, porque você teve os 13 bilhões dos caminhoneiros, enfim, que era possível, com as medidas que estamos propondo, de aumento de receita e corte de despesa, fazer isso em 2 anos, todo mundo achou estranho. Agora não, já começa a virar quase consenso de que isso é possível ser alcançado, só com a diferença. Nós estamos, o presidente Ciro está pontuando onde é aumento da receita e onde é o corte de despesa. Os demais, infelizmente, está só na retórica. Ô, Mauro, uma conta mais ou menos por alto, a gente tem um orçamento no Brasil, da União, de 1,3 trilhão ano. Cerca de menos de 100 bilhões, ou seja, estamos falando de 8% mais ou menos, é o dinheiro que está livre aí para o governo, enfim, colocar investimentos e gastos que podem ser dirigidos aonde bem for decidido. Você está falando em corte de gastos, segurar pessoal, custeio, etc. Ao final. Previdência. Agora, tudo isso precisa mudar a lei, né? Claro, tudo isso tem que ter. Como é que vai ser o pacote? O que vocês apresentariam no Congresso? Qual é a diferença nesse momento do sistema presidencialista? Primeiro, todo presidente que ganha uma eleição, ele tem de 6 a 8 meses onde a legitimidade dele é muito forte, porque o atual presidente não tem a menor legitimidade para estar propondo corte de despesa ou qualquer outra readequação, porque ninguém acredita que tenha capacidade para isso. Então, primeiro, o presidente eleito, ele já recompõe uma credibilidade perante a população. Segundo, esta candidatura do presidente Ciro está tendo a coragem de discutir as políticas, mesmo que isso enseje um desgaste durante o período eleitoral, porque eleito, se a população brasileira der a oportunidade ao presidente Ciro de se eleger presidente da República, ele já discutiu durante as eleições as medidas que vão ser tomadas, ou seja, a envergadura de conversar com o Congresso Nacional é muito mais legítima, é muito mais transparente. E terceiro, como nessa proposta ele recompõe receita dos estados brasileiros, como por exemplo no imposto sobre heranças e doações, ele poderá redefinir o Pacto Federativo Brasileiro
ele traz os governadores, que por sua vez pode também sensibilizar suas bancadas no âmbito federal e, portanto, providenciar isso de 6 a 8 meses nas mudanças constitucionais da questão tributária, na reforma da Previdência e os demais ajustes que deverão ser feitos a partir daí. Ele estão em curso aí nesses dias e a gente está exatamente numa semana bem crucial para isso, várias negociações que estão em andamento entre o Ciro e alguns partidos ali com os quais ele não tem grande afinidade ideológica, que são partidos mais conservadores, à direita, como o DEM, o PP, o PR, que estão negociando em bloco com várias candidaturas ao mesmo tempo. Eu queria saber assim, uma avaliação sua de qual é a afinidade ideológica que permitiria algum tipo de compromisso entre ele e esses partidos no atual estágio da campanha. Se o senhor vê algum tipo de ponto em comum, algum compromisso, algo que vocês poderiam rever eventualmente para viabilizar um acordo com essas forças políticas que pensam radicalmente diferente. Essa reunião aconteceu no último sábado. No domingo eu já fui acionado, tanto pelos partidos como pelo presidente Lupe, do nosso partido, o PDT. Inclusive já estou marcado terça e quinta-feira. Nós vamos fazer 2 reuniões, um determinado bloco de partidos e o outro bloco. Como o programa de governo ainda está sendo analisado, isso permite que nós possamos fazer um debate sobre os pontos que estão sendo colocados, aprimorar aqui e acolá, e como você falou, Ricardo, poderemos inclusive incorporar outras propostas que, porventura, possam estar no raciocínio de todos aqueles que fazem esse partido. Portanto, não há nenhum problema em relação a isso. O que importa é pensar o Brasil, estabilizar a nossa dívida, trazer investimento privado, seja ele nacional ou internacional, recompor a poupança pública, ter investimentos e ter, portanto, um governo forte que possa realmente fazer uma melhor distribuição de renda, fazer as políticas sociais que o povo brasileiro tanto espera. Mauro, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta, pegando carona aqui no que o Baltazar disse, que é o seguinte: a estratégia do candidato Ciro Gomes tem sido, agora está muito clara, né? Ele pesca votos à direita, tentando fazer esses afagos no DEM, nesses partidos mais conservadores, que são muito firmes ali na questão fiscal também, principalmente o DEM, e acena para a esquerda, prometendo um Estado mais presente na economia, com incentivos à produção nacional, etc. Você se colocaria onde dentro desse contexto que está sendo colocado pelo candidato? Eu me coloco na recomposição do Brasil, na volta da seriedade no trato da coisa pública, que é o que o presidente Ciro lidera. Eu faço parte de um... Só um minutinho. Primeiro ponto, que isso é importante e fica claro, que a população brasileira está cansado de tanto abre os jornais, as televisões, os rádios, e é uma conversa só, uma nota só. Portanto, essa seriedade precisa vir de alguém que tem um exemplo nacional de que ele é capaz, né, de liderar esse movimento de reestruturação moral brasileira. Segundo, eu sou formado há muitos anos, estou no serviço público há muitos anos. Eu, além da experiência acadêmica, eu acho que a vivência durante muitos anos do setor público, sobretudo numa área muito nevrálgica, que é a área da fazenda, que compreendemos o que é uma obrigação acessória, o que é uma elevada carga tributária. Então, tudo isso, ela não tem matiz ideológica. Ideologia, a história de coxinha e mortadela, isso acabou. O propósito estabelecido hoje é fazer o país crescer, gerar emprego. As pessoas estão sem empregos para poder trabalhar, para se sustentarem. Então, esse é onde eu me coloco. É reestruturar, recompor essa condição brasileira que o setor público precisa e, a partir daí, isso não tem maiores dificuldades. Precisamos realmente pontuar, discutir na eleição como nós estamos fazendo e ter essa envergadura moral para liderar junto à população brasileira e junto ao Congresso Nacional, que o Congresso Nacional nunca faltou a um presidente da República quando essas matérias de fundo foram colocadas na restauração do país. E é dentro desse espírito que, com certeza, nós vamos trabalhar para fazer um país muito mais justo e muito mais desenvolvido. Muito bem, Mauro. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer ao Baltazar e aos que nos assistiram. Até uma próxima. Obrigado.